Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um programa Vencedores. E eu quero agradecer muito a todos vocês que estão acompanhando todos os episódios, que estão aí já maratonando. Já virou uma série, né? Cada episódio é um mais impactante que o outro. Por quê? Vencedores é isso. As pessoas quando me perguntam o que é o Vencedores, é justamente em algum lugar tem uma pessoa que está em conflitos, que está com aquele pensamento de será que vale a pena eu arriscar e me tornar um empreendedor? Será que vale a pena eu assumir a responsabilidade de fazer o meu salário? Será que vale a pena eu trocar o certo pelo duvidoso? Através dos meus convidados, eu consigo conectar a história de vida deles, a trajetória deles, com você, que está nesse exato momento com esses conflitos. Então, todos os meus convidados, eles vivenciaram dificuldades. E essas dificuldades não é fácil, tá? Então, assim, empreender não é fácil. E não foi fácil e não é fácil. Então, todos os dias eles estão ali, ó, lutando e vencendo, lutando e vencendo. Hoje, quando você olha os meus convidados pelo Instagram, você acaba vendo pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas que estão no momento da vida legal, bacana. Porém, nem sempre foi legal e bacana. Então, é muito fácil você olhar no Instagram de um empreendedor de sucesso hoje e falar, ele tá bem. Sim, ele tá bem, mas ele trilhou um caminho que não foi fácil. E aí eu vou conseguir conectar a história de vida do meu convidado com vocês. E aí vocês vão ter uma referência, vocês vão ter coragem de dar esse passo. Vocês vão ver que sim, que vale a pena, que é arriscado? Sim, mas vale a pena. A minha convidada de hoje, Rosângela Andrade, ela é especialista, ela é consultora de imagem e estilo. Rosângela, muito obrigado por você participar do Vencedores. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Eu costumo começar o programa, Rô, falando sobre que os meus convidados vivenciaram dificuldades, hoje se encontram numa posição legal, até porque você faz parte do BNI,
que é um grupo de empresários, um grupo de pessoas que já se encontram num lugar legal. Você já não está vivendo mais talvez algum perrengue que um dia você já viveu. São outros perrengues, Sim. vamos dizer assim. Mas você sempre foi empreendedora ou não? Você era uma profissional, você era do CLT e aí fez a virada de chave, tomou a coragem e deu esse passo. Vamos lá no início. Quem foi a Rosângela antes de se tornar essa profissional qualificada como consultora de imagem e estilo? Antes disso, Rosângela era? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, certo? Meu nome ficava junto com os patrulheiros da escola que eu comecei a trabalhar, Tá. né? E depois que eu já tinha me formado como assistente social, eu comecei a trabalhar na Petrobras, passei no concurso. Tá. E aí veio minha carreira, né? 34 anos na indústria, né? Lidando com parte de responsabilidade social, com projetos sociais. Então, trabalhei sempre com batom. Tá. E me aposentei em 2019, bem antes da pandemia. Tá. Então, já sou aposentada, certo? Só que eu nunca me fez parar, porque eu achava, não, eu vou continuar trabalhando, porque já tive um momento da minha vida, com 42 anos, de um AVC. E nesse momento, meu filho era pequeno ainda, tinha 12 anos, e aqui foi aquela questão, né? Você aposenta por invalidez ou não? Então, eu falei, não, a minha cabeça funcionando perfeitamente, Sim. só alguns movimentos, a minha fala, ficou uma sequela, mas vou continuar trabalhando, tanto que voltei o que eu fazia antes, né, que era justamente lidar com projetos, serviço pública, né, empresa. Continuei e foi assim, uma recuperação forçada, né, eu voltar a falar, né, melhor que antes, que eu perdi totalmente a voz. E depois disso, tive várias sobre saúde, eu poder me aposentar em qualquer momento, né? Sim. Mas não, continuei e passei por situações familiares, né? Financeiras também, por conta de tudo isso, questão de remédios, medicamentos, sabe? Sou mãe solo, mas cheguei à aposentadoria e não queria parar. Só queria se descansar um pouquinho, viajar, certo? Sim, Descansar, sim. depois pensar o que fazer na vida. E a pandemia. Aí não podia sair de casa, não, como todo mundo, Sim, certo? sim. Isolamento total. Até mesmo por conta da minha condição de saúde, não podia mesmo me arriscar. Sim. E em casa, eu participei de uma live, me avisaram, veja essa live sobre cores, né? Deve ser sobre maquiagem, que eu sempre gosto de maquiar. E fui assistir a live, me apaixonei pela coloração pessoal e me matriculei. Era online, né? E fiz o curso, aliás, com mais 3 sequências, né, de aprofundamento. Mas aquilo era pouco para mim, né? Eu andei fazendo alguns testes com amigas de cobaia, né? Fiz, Sim. testei, né? E assim, em casa, ele fazia, então elas adoraram. Mas ficava uma coisa restrita, porque não podia nem chegar perto dela, porque não tinha vacina ainda, né? Sim. Bom, e achei que era pouco ainda, eu acho que faltava mais alguma coisa, fui atrás e fui fazer a consultoria de imagem, que escolhi a Ecole, que é uma escola de Paris, que tem a filial no Brasil e na Itália. Então, fiz a consultoria de coach de imagem pessoal, também que abordava também a parte masculina, mas era pouca. Sim. Né? Mas a feminina. Fiz a consultoria também online, por quê? Eles resolveram fazer os cursos online porque não sabiam como seria o futuro com a pós-pandemia. Sim.
Então, houve essa incerteza e começamos a fazer online. Fiz depois a coloração pessoal presencial e online também. E fiz foi no Osso Sul, fiz a questão da coloração pessoal na vestimenta. Então, que isso muda na vestimenta, o que ela comunica, junto com a psicologia das cores, né? Sim. Fiz isso, mas assim, ainda faltava alguma coisa, já comecei a atender, né? Online também, algumas pessoas. Ia começar aquele negócio de visagismo, o que é isso, vou ver. Aí eu sabia que o pai do visagismo era o Philip Howler, né? Surgiu, ele abriu um curso EAD, fui fazer. Que legal. Né? Fiz o curso, foi aí que eu conheço o Júnior do Abruzzi, da Finotrato, nos formamos juntos, né? No visagismo. E depois, assim, acabei o visagismo, cheguei a fazer alguma coisa com ele no fitotrato, ele com a parte de coloração e ele na parte de barbearia. Depois surgiu a especialização de consultoria masculina. Fui fazer também, porque ainda não estava no BNI, né? Mas eu achava interessante saber esse mundo masculino. Sim. Que eu não conhecia nada. Era muito pouco que eu sabia. E comecei a fazer e precisava de alguém para você meu piloto, né? Sim, para você se projetar ali quem será minha vítima? E assim, nesse período já estava no Juice Hub, que eu só estava em casa, eu precisava sair de casa. Não estava vendo pessoas, né? Sim. E isso isola muita gente, né? Eu precisava ver gente. E ali comecei a ter contato com as pessoas, certo? Aquilo abriu muito a minha cabeça, ter contato com as pessoas. E depois eu conheci essa pessoa no Juice, que ele é, né? Professor universitário, professor de MBA, coach, né? Tem uma empresa. E ele faz assim, uma pesquisa que eu fiz, né, sobre tipo de vírgula. Ele comentou, ele respondeu que tinha interesse em fazer a consultoria de imagem, precisava, né? Que eu achava que a imagem dele não condizia com o que ele fazia, né, com a proposta dele. Passou, aí depois a questão financeira ele não pôde fazer, né? Esperar, mas aí surgiu esse curso que ele vai fazer, né? Porque ele precisa, ele vai fazer. Sim. Conversei com ele, você vai ser o meu, né? Garoto propaganda. Meu protótipo. Fico feliz da vida, vamos assim. Então, desde o começo, né? Que o processo, assim, ele é uma questão de essa aproximação, trazer a pessoa, né, para poder a pessoa abrir a vida dela para você. Sim. Né? É complicado, né? Não é? Tem gente que tem receio, não fala tudo que precisa falar. Sim. E a gente tem que saber exatamente o que a pessoa quer, como é que ela vive, para poder o que você vai mexer naquilo, né? Vai ter perigo, que você mexer com uma pessoa, um pai de família. Será que a família dele vai aceitar o que vai acontecer? Exatamente. Né? Então, foi desde o começo, tudo que eu falava para ele fazia. Tinha uma resistência ou não? Não, nenhuma. Totalmente aberta. Até uma coisa eu falei para ele, porque ele é muito alto, a voz dele se projeta muito bem, né? Ele é grandão, então assim, onde ele passava, abria a boca, chamou a atenção. Então eu falei assim, olha, existe oportunidade que você não pode perder, em qualquer lugar que você vá. Então esteja sempre pronto. Muito bom. Por quê? Você não sabe quem você vai encontrar na padaria, você vai levar os seus filhos, vai buscar na escola, você não sabe quem está lá na fila também esperando o filho, né? Alguém de repente uma conversa, você tem um telefone, a pessoa escuta sobre tal
todo assunto, né, interessante de venda, de coaching, então, e você começa a falar para as pessoas, escuta, pô, que interessante, o que esse cara faz? Né? Mas como é que você está vestido? Um bermudão, chinelo, Como é que é a sua imagem, né? né? Como é que está a sua imagem? Não paga, né? Não passa, né? Pô? Sim. Será que é tudo isso? Então ele começou a se arrumar para ir na padaria. Aí a esposa dele falou assim: ué, você vai aonde? Vou na padaria. Mas assim, todo arrumado, passou a ter perfume. A Rosângela falou para mim, a minha consultora falou para mim que eu tenho que sair, estar sempre pronto. E começou, né? Então, ele foi indo, então no começo ia colocar uma roupa, tá bom assim? Tá ótimo, ia, né? Depois eu falava, você vai, olha, a gente começou, fez a questão de estilos, fez a coloração, foi fazendo as etapas, né? Primeiro foi o visagismo, né? Que ele acertou a barba e o cabelo. Fizemos a coloração para poder acertar também. É muito branco a questão do contraste dele, né? E começamos o estilo, questão de estilo, que tipo de roupa, a proporção corporal dele, porque ele é gordinho, né? Tanto que ele não queria fazer a consultoria, porque ele queria emagrecer primeiro, para depois fazer. Eu falei assim, olha, a vida tá rodando, tá acontecendo, até você emagrecer, muita coisa você perdeu. Exatamente. Então, vamos assim mesmo, vai gordo mesmo, né? E foi. Então fui ir atrás, a gente dá um jeito, a gente procura lojas, né? Tem em São Paulo, eu sei que foi indo, ele começou a se interessar. Hoje ele hoje guarda todo mês, ele vai comprar uma roupa, uma blusa nova, uma camisa nova, para poder compor o guarda-roupa dele. Perfeito. Né? Então já tem um investimento, porque não é comprar uma roupa, é investir na sua imagem. Exatamente. Certo? Com qualidade, né? Então você tem uma roupa que vai durar muito tempo, que você pode repetir várias vezes. Exatamente. Então é só saber fazer essa composição. Depois desse protótipo, então, veio vários outros clientes, e aí você já Ele, o que aconteceu? Ele, assim, ele não tinha pouquíssimas clientes, né? Porque tem a empresa dele. Hoje é convidado para fazer palestra, agenda cheia, né? Então, assim, foi um case de sucesso. E isso também interferiu na família dele. Total. A família também começou a mudar e ver o que aconteceu, sabe? E aquele meio que ele estava começou a se modificar. Então, assim, eu falo, é um case de sucesso. Hoje, assim, eu tenho poucos clientes, certo? Mas, e por esse motivo, eu entrei no BNI, para poder ter um crescimento com relação a isso, me mostrar mais também. Sim. Porque eu estava meio que assim, escondida, né? Quem é Rosângela? Nem conhecia quem era Rosângela. Sim. Então, eu estava meio escondida e entrei no BNI com esse propósito de fazer o networking, né? E conseguir melhorar a minha carteira de clientes. Sim. Perfeito. Essa é a verdade. Perfeito. Né? É muito bom quando eu encontro profissionais que trabalham com imagem e estilo, porque tem muita gente que não dá a devida atenção para a importância do que você faz, Rosângela. Quando você trabalha a imagem, o estilo de um cliente, de uma persona, independente se é homem, mulher, de uma pessoa, tudo que está no entorno da pessoa altera. Sim. Você, através do seu profissionalismo, através do seu conhecimento, através da sua expertise, de tudo aquilo que você estudou, você transforma a vida do cliente e, consequentemente, você transforma todo o entorno dele. Então, os funcionários, a família, os filhos, a esposa, o marido, ou seja, existe essa cadeia mesmo que se movimenta pós ter acesso ao seu trabalho. Sim. Então, é muito importante. Quando muita gente não tem ainda conhecimento da importância. Sim.
Muitos empresários ainda não têm conhecimento dessa importância. Sendo direta e objetiva, assertiva, qual é a importância de cuidar da imagem? Eu coloco o exemplo da maçã. Quando você vai ao supermercado, você vai comprar um produto, você escolhe que produto? A da caixa amassada ou a da caixa que está bonitinha ali? Quando você vai na feira, que fruta que você escolhe? Aqui está meia amassada, aqui parece estar meio estragada, ou aquela maçã vermelha, bonita, né? Você vê aquilo, você tem prazer de comprar aquilo. Você tem prazer de pagar mais caro para ter aquele produto. Então, é exatamente isso. Nós somos o produto. Perfeito. Tá? Então, de repente, tem aqui um profissional, né, um advogado, que chega de calça jeans, uma calça que é toda enrugada aqui, não fez bainha, né, uma camiseta, pode ser de marca. Mas se chegar um outro que está um traje, né, um paletó, gravata, um sapato, bem arrumado, bem alinhado, sabe? Sim. Perfumado, cabelo feito, barba feita. Quem você vai confiar para que essa pessoa realmente cuide do seu processo, do seu caso? Aquele que não cuida dele, está meio largado, né? Você tem, assim, o nosso cérebro, ele já tem uma ideia, né? Ele já tem mesmo que a gente fala, ele está... ele projeta, né, que a pessoa ela não vai ter o mesmo zelo com que aquilo que você precisa do que o outro está todo alinhado. Porque até a forma de você conversar é diferente. Exatamente. Certo? Ele vai tratar com você com educação, tem todo um palavreado, todo, sabe, mais florido, vamos supor, mas é mais assim, você se encanta mais Sim. com ele, que ele consegue, ele se vende para você. Você compra. E também tem aquele contexto do, caramba, se essa pessoa, ela se cuida, se essa pessoa, ela faz de tudo para ela ter uma imagem, para ela projetar uma imagem, ele pode até não ter R$1 no bolso, mas ele imagem, investiu naquilo. Exatamente. Porque a imagem não foi barata. Exatamente. Ele foi no barbeiro, ele foi, sabe, arrumou uma barba, arrumou o cabelo, mesmo que seja careca. Mas sabia que pelo visagismo, os carecas têm a questão do poder? Olha aí. Porque só uma pessoa que tem coragem tira o cabelo. Muito bom pontuar isso. Sabe? Muito então bom. O pessoal, eu tenho cabelo. Gente, já percebeu que muita gente assumiu a calvície? Né? Por quê? O cara que ele tira o cabelo, eles passam mensagem de poder. Porque foi corajoso. Tem coragem mesmo, uma mulher. Exatamente. Poxa, a mulher, sabe aquela coisa do cabelo, aquele cuidado, imagina mexer o cabelo, uma pessoa... Não, o poder que tem. Só pessoas de coragem tira o cabelo, arranca o cabelo, corta o cabelo, fica careca. Sim. Então, não vê como a pessoa, careca, não. Poxa, o cara tem coragem. Sim. Eu vou pegar esse gancho que você acabou de falar de coragem, e eu vejo em você uma coragem quando você fala que passou por um momento difícil na sua vida, de saúde, mas aquilo não te abalou, no sentido de não fez você desistir, não fez você parar. Qual foi, o que aconteceu antes do AVC? O que aconteceu? O que causou o seu AVC? Muitas pessoas achavam na época que eu trabalhava freneticamente. Sabia, eu tinha horário para entrar na empresa,
Mas eu saí da empresa, assim, não tinha hora para sair. Não que foi não se fosse uma coisa, a empresa obrigou, não. Porque eu assumi uma responsabilidade na época que eu estava lançando uma seleção pública de projetos da Baixada Santista. Sim. Era responsável por essa parte. E eu estava no meio do processo, né, de fazer seleção. Eu criei o projeto, o edital. Então, toda essa parte eu fiquei envolvida nisso. E não tinha outra pessoa para me ajudar. Sim. Então, acabou a seleção, escolhemos os projetos que a gente ia chamar para fazer a assinatura do contrato. E eu estava de férias e, de repente, aliás, antes disso, eu tive uma pneumonia. E isso foi em março, a pneumonia. Em junho, eu tive uma recaída. Aí descobri alguns linfonodos. Fiz uma cirurgia para poder detectar e fazer a biópsia. Não deu em nada. Mas o médico alertou que poderia ser uma questão de um reumatismo no pulmão, né? Fui para São Paulo. Meu irmão me levou, passou para um outro pneumologista. Depois fui reumatologista de São Paulo, a Beneficência Portuguesa, e começamos essa investigação, junto com uma hematologia, porque meu quadro, exame de sangue estava tudo bagunçado. E começamos essa investigação, porque eu também já tinha tomado cortisona, então... E nesse período, já estava se falando em câncer, havia essa suspeita, e no meio dos exames, tal... Final de semana, fui viajar com meu irmão. Quando voltei da viagem, uma dor de cabeça terrível, infernal. 2 dias depois, eu tive um AVC, que eu estava conversando com a dentista no consultório dela. Eu tive um AVC na frente dela. Ela foi rápida, chamou a ambulância, né? E ligou para a Petrobras, falando o que tinha acontecido, que era para chamar a ambulância. Chegou, foi para o hospital. E lá foi confirmado que eu tinha tido um AVC, que eu fiquei sem voz e o braço direito imobilizado, né? Fiquei 10 dias fazendo outros exames, e demorou a questão de fisioterapia, tudo assim. Não preciso se preocupar com isso. Vamos ver o que está acontecendo. Aí voltei para São Paulo, depois de 10 dias, fui para São Paulo, fiquei mais 15 dias. O médico falou assim, quando ele olhou para mim, falou, não, isso aí é síndrome de Sneddon. O que é isso? É uma doença, um levedo reticular. Minha pele, com, tipo assim, 10 anos antes, começou a ficar toda manchadinha, né? Parecia um desenho. E o médico falou que era pele de mármore. Eu não coçava, não doía, não acontecia nada. É só questão de estética, parecia aquelas manchinhas. Eu não liguei, né? Eu falei, não se preocupe com isso. Só que apareceu umas feridinhas no meu pé que não cicatrizavam. Eu fumava nessa época. E ele falou assim, olha, fazendo os exames, ele falou assim, não tem nada, só que isso aí, você está vendo que o teu pé está ficando preto, isso começa pelas pontas. Então, se você fuma, para. Eu, na hora, parei de fumar, nunca mais voltei a fumar, né? E se fechou, a feridinha fechou. Ok, passou mais 10 anos, não aconteceu nada. Eles fizeram os primeiros sinais dessa doença lá atrás. Entendi. Seria a primeira fase e a segunda fase. A terceira fase é o AVC. Caramba. Que pode vir assim, várias vezes, e atinge mulheres, na faixa etária de 40 a 45 anos. Mas isso já. Mas então, essa doença que são várias etapas. É uma doença autoimune. Então, mas essa primeira etapa, vamos dizer, lá atrás, é algo que já está dentro da mulher ou é algo que vai desencadeando com o que a mulher consome, faz? Não souber explicar. É uma doença autoimune, né? Já nasce com a gente, certo? Entendo. Na época, eu pensava que alguma coisa relacionada ao estresse. Entendi. Por conta daquela loucura de trabalho e tal. Mas não foi nada disso. Também pensava sobre isso. Sim. Né? Mas não foi isso. Foi uma doença que tive. Depois eu tive Guillain-Barré. Se você já falar, vai paralisando o corpo. Também, porque começa a vir as primas juntos. Sim, né? sim. Então, uma doença puxa a outra.
né? Que está nesse quadro do autoimune. Então, assim, minha saúde é um pouco delicada, né? Com relação a isso. Então, tenho que estar sempre atento a qualquer coisa que aparece, de repente, ficar atento para ver se não é mais um parente dessa doença que está querendo agir, né? Mas isso não me trava, né? Eu continuo porque eu acho que tudo aquilo que eu passei, eu tô aqui para uma missão, né? Acho que não tô aqui em vão. Então, assim, tive a minha crise, né? Até mesmo com Deus na época, porque né? Porque aconteceu isso comigo e você fica se perguntando, né? O que eu fiz para merecer isso? Mas não, acho que aconteceu, talvez de repente vai me dar um break e tudo bem, né? Continuei, estudei bastante na época, voltei a estudar, fiz MBA depois, fiz outros cursos, né? Viajei, fiz outros cursos relacionados à parte de assistência social e continuei trabalhando até me aposentar, né? E não quis parar, eu não queria voltar ao que eu fazia antes, quer dizer, lidava com projetos sociais. Sim. Mas aí surgiu essa profissão que me encantei com ela. Quer dizer, uma forma também de ajudar as pessoas, né? As pessoas realmente evoluíram na questão do seu campo profissional. Sim. Né? O quanto que a imagem é importante, o quanto que se briga, se cobra tanto com relação à imagem pessoal, né? E a gente vê hoje muitos jovens não ligam para isso. E não estão se preocupando da forma que estão se relacionando com a internet, com redes sociais, o quanto que está prejudicando a ele mesmo. Né? Você vê que deve ter visto pessoas que estão tirando a tatuagem, porque tem lugares que não aceitam mais. Exatamente. Né? Então, você vê pessoas que estão retirando a tatuagem, porque, poxa, naquela época fiz e hoje estão me arrependendo. Sim, isso eu acho acontece que muito. Não tem preconceito nenhum com relação à tatuagem, né? Mas é de cada um, né? Naquela época foi vendo, não se preocupando que poderia ser no futuro. Exatamente. E agora estão retirando. Existem, né? Consequências. Exatamente. Né? Então, assim, acho que é importante a pessoa também estar sabendo como agir, né? Ter um equilíbrio. Exatamente. Né? Com relação a isso. Perfeito. Como é que foi a base familiar da Rosângela como menina? A menina Rosângela, como é que foi a base familiar? Olha, eu sou mais velha de 3 irmãos, né? Sim. 2 irmãos homens, né? Os mais novos. Então era aquela que apanhado para dar exemplo dos outros. Uhum. Não podia fazer nada errado. Sim. Mas eu aprontava muito, sabe? No brejo era só meninos da minha idade, então eu vivia brigando, sabe? No meio da confusão, arrumava briga. Então, não era aquele menino que ficava brincando de boneca, sabe? Eu brincava mesmo. Subi muro, minha mãe brigava comigo, me deixou uma vez a tarde inteira em cima do muro, que eu não conseguia descer. Quis acompanhar os meninos e depois não conseguia descer. Tive que descer sozinha, me ralei toda, né? Meu irmão, quem estava do meu lado eram meninos, não tinha meninas da minha idade, né? Nossa, depois da escola. Mas não moravam perto. No meu prédio era só meninos ali. E depois, com 10 anos, que eu comecei a ter uma amizade com meninas, ter minha vizinha e tal, e a gente tem uma amizade até hoje, né, com ela. Legal. Mas era assim, eu era briguenta, muito briguenta. Muito Sério? Briguenta, e de aparecer com o olho roxo em casa, Meu Deus. sabe? Porque ninguém dava de valente pra cima de mim, né? Eu ia em cima da pessoa mesmo. E ficava de castigo, mas porque eu defendia os outros. Então deixava que nem machucasse alguém. E eu ia lá e batia na pessoa.
né? Oh, Ou meu ia tirar Deus. satisfação. Mas é medrosa que faz, ó, eu vou te pegar na rua. Ah, mãe, o menino falou que me pegar na rua. Não quero nem saber que você aprontou. Se vira. Mas assim, foi boa, né? Meus pais eram muito rígidos, né? Com relação a educação mesmo, sabe? Questão de exigir respeito. Valores são muito bem incutidos em mim, né? Não era uma família religiosa, mas não uma coisa tão fechada, uma coisa não, sabe? É uma religião religiosa, mas uma coisa leve, Sim. né? Nada forçado, católicos, né? E foi tranquilo, Tá. né? Essa questão de infância. Você cresceu com pai e mãe. Pai e mãe, vivo até hoje. Você teve essa base Sim, de sim, pai e sim. mãe. Como é o nome do pai? Carlos. Carlos. O que o seu Carlos colocou dentro de você que até hoje isso tá aflorado na tua personalidade e em quem você é? Nossa, acho que meu pai, assim, é uma pessoa que nunca vi meu pai reclamar. Até hoje, ele xinga. Uma coisa que eu aprendi bem com meu pai foi falar palavrão, né? Aprendi muito bem com isso, né? A gente brincava que podia ter papagaio em casa. Mas aqui, assim, a força dele, a persistência, né, de conseguir atrás dos objetivos dele. E isso tá em mim, né? Eu, assim, por tudo que eu passei, uma separação complicada, um casamento que faliu, né? Meu filho divorciei definitivamente, eu fiz 5 anos, e eles achavam que eu ia, poxa, primeira pessoa da família que se separou. Naquela época, né? Tratar uma mulher que se separava não era bem vista, né? Então, teve briga, a gente brigou na família, que meu pai achava que eu, assim, me arrecei com outras pessoas, né? E eu não estaria sendo uma mulher direita. Então, e ele achou que com a separação eu ia acabar caindo nas costas deles. Mas graças a Deus nunca precisei, né, de me ajudar financeiramente. Então isso trouxe meu pai se orgulha porque ele sabe que eu fui uma vencedora, né, com relação a isso. Nunca precisei deles com a questão de financeiramente, de dar um acolhimento, não, tá ali. Agora, isso me ensinou muito. E a minha mãe, ela não brincava comigo, não brincava em serviço. Minha mãe comigo nunca deu moleza. Então, o dia que eu comecei a trabalhar, que ela falou para mim, a partir de hoje você lava e passa sua roupa e limpa o seu quarto. Não tinha faxineira na minha casa, ia de, acho que 15 dias, era proibido de entrar no meu quarto para limpar. Eu chegava no sábado, ia fazer o meu serviço, obrigação, que era lavar minha roupa, passar minha roupa e limpar meu quarto. Né? Mesmo com esse pontuamento da sua mãe de te dar a responsabilidade, você fala disso com um brilho no olhar. Sim. Você fala disso com um certo carinho. Por que você se emociona quando você fala sobre Na isso? época eu não entendia isso. Puxa vida, eu sou mulher, eu achava que, naquela época, por ser mulher, eu tinha sido tratada como uma dodoca, né? Porque os meninos não podiam fazer nada, eles faziam nada,
né? Então, ele não lavava roupa, não fazia nada de serviço de casa, mas eu tinha que fazer. Então, isso me deu assim, nossa, foi uma base muito forte, quer dizer, eu me fortalecido como mulher, né? Depois poxa, como eu agradeço a minha mãe por ela ter não ter sido mole comigo, né? Assim, me ensinado essa questão de eu me cuidar, eu cuidar das minhas coisas, dar valor às minhas coisas, né? Então, acho que foi muito importante. Na época eu já achava que, poxa, não briga comigo, não deixa eu Sim, fazer sim. nada, mas é como hoje, adolescentes, né? Sim, Eu já fui sim. adolescente, mas assim, foi muito importante para mim. E você tem um filho. Um filho, Qual o nome? Kleber. Kleber. Nessa sua jornada, na sua trajetória, o que o Kleber te ensina? Nossa, ele me viu tendo um AVC, né? Aliás, ele me viu tendo várias crises de saúde. Eu coloquei um stent em 2012. Ele me levou para o hospital quando não conseguia respirar, tá tendo quase um ataque cardíaco. Então, ele é meu enfermeiro, né? Já me deu banho, já me limpou. Então, é tudo que eu tenho. Ele é o meu alicerce e brigo com ele também, eu fico às vezes chateado com ele, mas, mas ele já me levantou muitas vezes, sabe? Deixa E uma mensagem eternizada pro Kleber. Kleber, agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você, me dado você como meu filho. Você ter me escolhido como mãe. E principalmente por você ter me acompanhado por vários momentos, tanto de saúde como de alegrias. E me orgulho muito de você. E o homem que você se tornou, a responsabilidade, uma pessoa de coração maravilhoso, né? E eu acredito que eu passei isso para você, dessa humanidade que você tem do coração, essa solidariedade que você tem, esse carinho com as pessoas. Então, nunca se esqueça que fazer o bem para as pessoas, né? Então, te agradeço às vezes, você ficou comigo no hospital e teve que segurar a barra de me ajudar umas necessidades mais básicas, que é me alimentar e me dar banho, certo? Eu sei que não era tão velhinha assim, então acho que você me deu muita força e me dá muito orgulho. Só posso falar que te amo muito até o infinito, porque se tivesse a oportunidade de voltar aqui e ter um filho, quero você de volta, tá? Um beijo. Muito lindo. Quando você olha no espelho e quando você olha para sua trajetória, Rosângela, você vê uma vencedora? Sim. Eu vejo assim, muitas pessoas tentaram me derrubar, né? Porque depois que você tem uma questão de. Você fica frágil com relação à doença, o seu corpo muda, né? Porque questão de medicamentos, né? Eu fui boicotada de várias formas. A questão desde crescimento profissional da empresa que eu trabalhei, por conta da minha imagem, né? A questão de estar acima do peso. E não por conta do meu conhecimento, mas somente por conta da imagem. Então hoje eu venci essa etapa, né? Consegui
sou independente, não preciso de nem financeiramente, graças a Deus, né? E hoje eu quero transformar outras pessoas, ajudar outras pessoas, realmente dando importância aos cuidados, porque eu sei que hoje eu tenho assim, às vezes a gente fica meio assim, tem dia que você não acorda tão bem, sabe, 100%, mas depois passa de não, tá ótimo, tem pessoas que estão pior que você, estão de uma cama, sem esperança nenhuma, né? Não sabe se vai continuar vivo ou se vai ter o que comer, e você tem tudo, né? Então, assim, agradeço muito a Deus por todos os momentos, até uma coisa que aconteceu comigo que não foi legal, aconteceu que eu tinha que passar por isso, eu tinha que tirar algum aprendizado sobre isso. Então, eu, sabe, não fico estabeleci minhas fases com Deus, né? Porque foi um período que foi bem período do AVC, mas depois é o que, sabe, me ergue, né? Todos os dias e a minha conversa com ele, né? O tempo todo. Eu não entro na igreja. Há muitos anos que eu não entro numa igreja, porque eu acho que Deus não está dentro de uma igreja. Então, o tempo todo aqui com a gente conversando. Não, mas nós aprendemos dentro da igreja que a igreja somos nós. Exatamente. Então, tá tudo bem. É ótimo. Muitas pessoas, nesse exato momento, elas se encontram em vários lugares que você já esteve. Fato. Seja por conta de uma pós-recuperação de saúde, seja por uma transição, seja por boicotes, seja por não ter apoio familiar. Então, assim, várias pessoas estão nesse exato momento vivenciando aquilo que um dia você já passou. Qual é o conselho que você deixa para essas pessoas? Não desista. Não desista, porque antes de fazer qualquer coisa, qualquer besteira, né, você quer, sabe, momentos de agonia, para fazer o mal, tá cheio de gente em volta, né? Dar uma mão é muito difícil. Aparecer alguém para te dar a mão. Então, se agarre em Deus, se agarre na sua fé, se agarre em você. E pense, para um pouco e pensa o que vai ser, o que é o amanhã se você não estiver aqui. Para quem vai ficar, né? Eu acho que a pessoa tem que ter muito, seja corajoso, né? Eu acho que a gente vê pessoas que de repente cometem suicídio, fala que é muito coragem, mas não. A depressão ganhou, né? Ele não foi corajoso, ele não conseguiu, né, superar isso. A pessoa quis colocar um final. A dor é muito grande, que ninguém sabe que é a dor que é. Sim. E eu acho que continue, porque sempre haverá, e sempre tem a segunda página, tá? Tem um dia após o outro, tem mais um nascer do sol, nada é impossível se você faz o bem para uma pessoa. Se você tem um coração bom, que você quer ajudar alguém, vai dar certo, né? De uma forma, quando não pode ficar se lamentando o tempo todo, sendo negativo o tempo todo, e isso aprendi, né? A gente fui aprendendo com isso, não é só, você fala isso agora, não. Eu também passei por isso, né? Também quase vi uma besteira, né? E graças a Deus algo me fez parar,
porque meu filho tinha 6 meses. Me fez parar. Então, se eu não estivesse aqui, quem era o Kleber hoje? Não sei, né? O que a Rosângela deixou de fazer, deixou de construir, deixou de transformar aonde ele esteve, né? Seria o quê? Uma pessoa que não teve coragem de continuar a vida. Só isso. Perfeito. Né? Então, não desista não. É difícil, não é fácil para ninguém, né? Nada vem de graça. Sempre você tem que estar trabalhando para isso. Perfeito. É o que eu falo. É um episódio mais impactante que o outro. Quando eu faço um vídeo no Instagram e eu posto falando que um episódio é mais impactante que o outro, é sobre isso. Rosângela, ela vivenciou tudo que uma pessoa pode vivenciar para desistir. Ela trilhou um caminho onde várias coisas aconteceram para falar: para, chega, fim. E a escolha dela de não desistir transforma a vida do Kleber, transforma a vida dos clientes dela, transforma a vida da família do cliente. A partir do momento que uma pessoa ela começa a ter a assessoria, a consultoria da Rosângela para cuidar da imagem, a pessoa não cuida só da imagem, ela cuida de muito mais, tem muito mais coisas por trás de tudo isso. E você, nesse exato momento, que encontrou coragem na história da Rosângela, na pessoa, na mulher que a Rosângela é, você só está vivenciando essa coragem porque ela não desistiu. Ela não desistiu dela. Esse é o Vencedores. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio.